Olá, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, Alberto Stein, meu querido mestre, amigo, e a Ana Salgado, esposa do Alberto, né? Psicóloga. E eu estou muito contente de poder aqui estar comemorando com vocês esse brilhantismo do livro que vocês estão escrevendo, que se chama Com a Besta na Barriga e Outras Histórias, e que vocês vão estar, né, dia 5 de outubro, no Zé Café, comemorando o lançamento desse livro e também vão estar depois na Feira do Livro. Depois a gente vai saber quando vai ser esse dia, para que a gente possa compartilhar essas histórias maravilhosas aí de vocês. Eu gostaria de perguntar inicialmente para vocês, que é a maior curiosidade, né? Eu acho que de todos, como surgiu a ideia desse título e o que esse título significa? Bom, Kátia, para nós é um prazer estar contigo e com a Victória, que acabou de resolver um problema na internet que estava me incomodando, Que nada bom, como a nova geração. é verdade. Catita, eu não vou te responder, porque isso seria entregar o ouro pro bandido. Ah, eu sabia que tu ia dizer isso. Mas nosso livro, Ah, e a Ana vai falar da parte dela, é um livro de histórias. tá. Histórias que acontecem em diferentes contextos. Na verdade, começou a ser escrito há muitos anos atrás, então ele não deixa de ser uma colcha de retalhos no tempo Uhum, e ele tem alguns fios condutores. O personagem central chama-se Carlos, ok. e Carlos é um terapeuta com uma excelente formação e tem um narrador da história que sou eu, e evidentemente as histórias terapêuticas são histórias que eu vivenciei em diferentes contextos. Tá. O Carlos, na verdade, é uma amálgama de diferentes terapeutas que eu tratei durante o tempo e que se encontraram com a besta. Ah, E a besta é uma condição existencial, poderia dizer fisiopatológica, uhum, que afeta profundamente a pessoa do terapeuta tá. e que faz com que ele tenha, no processo de ser terapeuta, várias questões éticas. Uhum, Acometida de uma situação muito difícil, ele se questiona que condições eu tenho de ser terapeuta quando eu estou envolvido em algo tão difícil e tão difícil a solução para mim. uhum, Então, com essa questão existencial, em diferentes momentos da vida dele, ele vai se debatendo com essa questão, ao mesmo tempo que ele vai comentando sobre os impactos emocionais, familiares, pessoais, relacionais da situação que ele está vivendo. tá. Os casos contados, eu contei, são 24 casos e que se passam em diferentes contextos. Tá. A grande maioria deles no consultório, Uhum, mas ao longo do tempo eu trabalhei no 5º ano de faculdade num concurso no pronto-socorro municipal, onde eu conto, entre muitas histórias, 3 histórias muito relevantes. Ah, Outras histórias acontecem também em diferentes situações. Uma delas é no Hospital Conceição, quando, no final dos anos 90, o Dr. Carlos Grossman, que ele criou a medicina de comunitária, me uhum, perguntou, depois de um congresso onde eu apresentei um trabalho sul-americano, se eu poderia ensinar terapia de família para os residentes. Eu achei o desafio muito interessante e o contexto, a situação que se criou era onde toda a unidade de terapia de família acompanhava um atendimento que eu fazia ou para o indivíduo, ou para um casal, ou para uma família, ou para situações que eles trouxessem. Então a combinação era de que todo mundo podia participar a todo momento, mas eu
dizia que eu aproveitaria ou não as intervenções, mas elas eram bem-vindas. Isso fazia com que a pessoa, ou a família, ou o casal, enfim, o paciente da situação se sentisse acolhido por toda a comunidade terapêutica. Tá. E isso tinha um poder todo especial. E claro que a presença do Carlos Grossman imprimia a esse encontro uma importância muito grande. Com certeza. E eu conto, então, 3 histórias que foram as mais relevantes, só para dar um dos nomes, de uma história que eu diria que talvez tenha sido o meu maior sucesso terapêutico. E se chama O Caso da Mulher Pirata. Tu vais me perguntar, tu não vai me contar nada a respeito, eu vou te dizer, compra o livro, o editor vai ficar muito contente, porque o nosso objetivo com o livro era basicamente lançar o livro. O editor é o Roberto Prim, da editora Bestiário, que é a maior editora do Rio Grande do Sul, com vários prêmios já conquistados na literatura brasileira. Então ele gentilmente concordou em editar o nosso livro, e o nosso ganho é basicamente ter o livro divulgado. Que bacana. Esse caso do pirata é lá do Hospital Conceição? É do Hospital Conceição. Um pequeno spoiler. Se trata de uma paciente da comunidade que frequentava o hospital com muita assiduidade e era um peso para os residentes. E eles me pediram que eu a visse, e eu pensei assim, eu tenho que encontrar alguma coisa gostável e interessante nessa mulher, para quem os residentes ficam de cabeça cheia quando ela vem consultar. Tá. E num primeiro momento, eu vou fazer essa pequena revelação. Essa paciente usava um relógio muito estranho. Tá. E eu disse para ela, tu és uma pirata. E ela disse, eu sou uma pirata. E a partir disso se desenvolve toda uma história onde essa mulher ganha uma vida e uma vivacidade desconhecida do pessoal da medicina comunitária. Dando um último spoiler, se descobre que na comunidade onde essa mulher vivia, uma comunidade, enfim, periférica, ela tinha um papel muito importante nos cuidados. Ela ajudava mães a amamentar, ensinava amamentação, ela dava injeções, ela tratava de febres. E essa história termina com essa mulher sendo contratada pelo serviço. Que maravilha, né? Então foi uma história, muito marcante. A história contada é muito mais rica que a história escrita. Sim. Mas isso foi uma grande revelação de como as pessoas têm potencialidades, de que quando ativadas elas aparecem e um novo horizonte se descortina para todos, especialmente para a pessoa que passa a viver um momento de grande valorização e uma realização totalmente inesperada. E me diz uma coisa, que critérios vocês usaram para escolher as histórias clínicas? Houve algum critério especial? Passa para mim. O critério, o que eu utilizei, eu acho que as minhas histórias também são muito bonitas. Tá. E são, tu sabes, né? A área que nós trabalhamos, com problemas e conflitos existenciais e conflitos relacionais. Sim. Depois de toda uma vida de trabalho, centenas de pessoas passaram pelas nossas mãos. Com certeza. Histórias maravilhosas. Com a minha experiência na URGS, de ter montado serviço de psicologia infantil, que eu tenho muito orgulho de ter montado, criado. Então, eu selecionei algo que eu pudesse contar como se fosse uma história, como se eu fosse um romance.
e não um caso clínico. E eu tentei, como escritora que já sou, de 2 livros, eu tentei contar como se fosse um romance, Então, o conto. fio condutor entre as narrativas das tuas histórias tem esse tom de romance. Sim, de conto. De conto. De romance. E são pessoas pelas quais eu tive muito amor, muito apaixonamento. Inclusive, a pessoa da história do romance chama-se Dona Teresa. Eu enxergo a Dona Teresa maravilhosa, que coisa linda, conheci, né? Num hospital, cuidando de um filho, enquanto trabalhei, prestei serviço no hospital. Então, eu digo assim na minha apresentação que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, tem muitas histórias que são das histórias e que são criadas pela escritora, para que não possa ser revelada a identidade da pessoa. Sim, também, então tu tens um tom assim de magia, de humor, como o Alberto usa muito também, né, nos atendimentos dele. O humor é com ele, eu sou mais séria. E assim, eu gostei muito de escrever, eu gosto de escrever, sempre gostei. O Alberto foi escrevendo ao longo da vida e coisa boa. E foi difícil juntar, né? É isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar como é escrever a 4 mãos. Houve momentos de conflito, houve momentos de divergência. Como é que foi escrever? Só respondo, já te digo. Houve momentos de muito trabalho da minha parte, que eu ajudei a juntar, a unir, a organizar a correção de português toda. Eu li, eu sei esse livro de cor, de tanto que eu trabalhei. Mas conflito de ideias, não, até porque o caso do Alberto funcionou bem separadamente dos meus casos. Dos teus, né? Eu esqueci de dizer uma coisa muito relevante, que tem um outro fio condutor, que é a história da minha família. Eu introduzi no livro uma homenagem a meus pais e à família estendida. Então, esse é um outro fio condutor que passa por coisas históricas. Meus pais são imigrantes que vieram da Polônia, de Varsóvia, e isso os salvou do Holocausto, o fato de terem imigrado. E aí tem uma página muito linda da história do Brasil, onde embaixadores brasileiros na França, Dantas e Aracy Guimarães, filha do escritor, como é o nome dele? Está me fugindo nesse momento. Guimarães Rosa. Ela tem uma atuação na embaixada alemã, onde, através da ação dela, muitas pessoas foram salvas. O governo Getúlio Vargas tinha, na verdade, uma proximidade com a Alemanha nazista. E ele só não se aliou à Alemanha nazista por coisas circunstanciais. Um porto brasileiro, numa cidade do interior, foi bombardeado pelos nazistas e ele não teve outra opção a não ser se aliar aos aliados. Então, eu conto também historicamente, a importância desses personagens que orgulham a diplomacia brasileira, tão questionada no momento atual. Então, tu mesclou com histórias relacionadas com a tua família de origem. Sim, eu fiz questão de... Então, é um outro fio condutor, pensando bem a respeito. E como o livro foi escrito em muitos momentos diferentes, realmente o processo de organizar a história, de juntar retalhos, teve uma dificuldade particular.
e nesse sentido, a Ana Lúcia, que é muito mais organizada do que eu, Tá. foi fundamental. E tem um outro ator muito importante, que é o escritor Dilan Camargo, que é nosso amigo, Tá. e eu o convidei para fazer a apresentação de nosso livro. Ai, que Então, o legal. Dilan foi muito funcional na sugestão de como organizar as histórias, Ah, tá. de tal forma que eu organizei todas as histórias e, entremeada com as histórias, tem a história desse personagem, que é uma amálgama Tá. de muitos terapeutas, onde ele vai se debatendo com questões existenciais. E as histórias são histórias que têm elementos de humor sempre, mesmo em momentos dramáticos, o humor aparece como um bálsamo contra o desespero. Tá. Tem histórias trágicas, onde um adolescente acaba tendo problemas gravíssimos e é uma história que tem um fim dramático. É importante dizer, como a Ana ressaltou, que as histórias são todas modificadas. Sim. Certamente os personagens, se lerem as histórias, vão saber que tem alguma relação com a sua própria história, mas as histórias são apresentadas de tal forma distintas, a origem das pessoas, a profissão, o número de filhos, para que a identidade seja preservada. E também tem histórias com um tom dramático, onde o suicídio aparece como um epílogo de uma história bastante complicada e como o terapeuta se posiciona e se coloca à disposição de pessoas que vivem esse grande drama, que é um drama universal, não é? Que tem a ver com a besta na barriga. Uma besta na Então as barriga. coisas vão se conectando de diversas maneiras. Tá. Então, assim, pensando bem, tem vários fios Sim, condutores sim. de contextuais diferentes, mas todas passam por histórias que têm uma relevância clínica e onde qualquer terapeuta pode se perguntar o que eu faria nessa situação. Tá? Mas eu tenho uma curiosidade, assim, teve um critério, né? Porque, como vocês dois disseram, vocês têm uma história, uma bagagem incrível, né? Na área clínica. E essa questão, assim, de ter que escolher algumas histórias, né? Porque vocês tiveram que ter alguns critérios. Ele ia usar o humor, usar a magia. Essas histórias, de alguma forma, foram as histórias mais marcantes na vida profissional de cada um de vocês? Poderíamos dizer isso? Bom, as minhas histórias são todas com mulheres. Tá. Eu me dei conta que figura feminina para mim é prevalente, eu me identifico total com as pessoas que, em vez, ao contrário da inveja, eu admiro as pessoas que têm sucesso, eu tento buscar algumas coisas que Então, eu as possa... mulheres foram tua fonte de inspiração. Sim, as mulheres foram minha fonte de inspiração. Que então, coisa linda. todas as mulheres, até um caso que é de um rapaz que eu acabo atendendo, mas iniciou com a história de uma moça. Tem 2 casos de estupro que eu acho que no momento atual a violência Muito forte, né? aumentou muito Contra a mulher está muito contra a forte. mulher. Então tem 2 casos de estupro. Tem um outro caso, essa menina até continuo vendo, de prostituição. E tem
essa Dona Teresa, que é fantástica, a descrição dela é fantástica. Tem uma história de uma jornalista que vai para o Oriente e acaba tendo contato com as mulheres que se deslocam, fugindo dos tiroteios, dos bombardeios, se escondem de dia para fugir até dos ataques dos homens, de noite saem para pilhar comida então são dramas da bonitas. vida das mulheres, Sim, né? 2 casos de câncer, Tá. então eu acho que está bem recheado, me satisfez muito ter contato com essas mulheres. E vocês têm uma questão que eu acho muito importante, que um é psicólogo e o outro é psiquiatra, né? Além de serem marido e mulher. Sim. Vocês acham que, de alguma forma, nas histórias clínicas, esse elo ficou também forte? Porque isso é muito importante, esse trabalho em conjunto, né? É uma dupla que tem que trabalhar em conjunto, né? Bom, nós temos consultório juntos. Tá? E, sem dúvida, nós sempre trocamos e dividimos muitas questões. Sem dúvida, este livro ou não teria sido escrito, ou teria sido muito diferente se não houvesse a nossa parceria. Inclusive, eu tenho um agradecimento à Ana, porque como organizadora central da relação, ela teve o trabalho de integrar muitas coisas, muitas histórias, a correção do português e etc. E tu perguntaste se são as histórias mais relevantes. Eu diria que algumas, sim. Porque quando existe um drama fundamental que afeta sobremaneira a própria existência do terapeuta, quando ele vive com famílias, com indivíduos, situações que mudam o destino e o rumo das pessoas, essas histórias acabam tendo uma relevância maior e provavelmente foram escolhidas não necessariamente conscientemente por esse motivo, pelo impacto que teve no terapeuta. Claro que muitas experiências são deixadas de lado até pela dificuldade em descrevê-las. Por exemplo, durante 17 anos, eu dei uma supervisão para o grupo das mulheres da Casa Viva Maria. Eu me lembro. Tá? E onde eu escutei histórias que a gente não escuta num consultório de classe média, onde a dor das famílias, a questão da violência, do alcoolismo, tem uma relevância fundamental. Então, muitas dessas histórias que foram essencialmente chocantes, e essas terapeutas, para mim, eram heróicas no sentido de que elas toleravam lidar com essas situações, se mantendo absolutamente íntegras, às vezes em condições muito difíceis de atendimento. Então, essas histórias, de alguma forma, elas permeiam as demais quando existem situações tão absolutamente modificadoras da vida, tá? Como perda de filho, como assassinato, violência. Né? Então, indiscutivelmente, essas histórias nos marcam sobremaneira. Tá. E essa questão, que mensagem esse livro, com a besta na barriga e outras histórias, que mensagem vocês gostariam de passar para o leitor? Vocês acham que o leitor leigo tem condições, com certeza, de ler isso e ter que tipo de mensagem mesmo ele pode receber da parte de vocês? Olha, eu penso que o leitor comum tem condições de ler essas histórias e ter uma ideia do que se passa no universo da terapia. O que se passa no universo íntimo de uma pessoa
entrando na vida de outras pessoas, e nós sabemos de que nós somos contadores de histórias. Nós escutamos uma narrativa onde frequentemente existem impossibilidades, pessoas que estão limitadas no seu desenvolvimento, e através da relação terapêutica se cria uma nova história. Então, na verdade, é uma mensagem, mesmo em situações dramáticas, não deixa de ser uma mensagem de esperança, de que a terapia tem algo a oferecer para as pessoas e que dessa experiência todos saem modificados. É verdade, que bonito. E tu, Ana, que mensagem tu acha que as tuas histórias clínicas podem passar para os leitores? A vida é como ela é. E as pessoas podem sentir e ver, se emocionar, porque muitas vezes elas se veem nessas histórias contadas e elas não têm as histórias delas contadas, né? E nós tentamos mostrar com o nosso trabalho, com o atendimento, e o Alberto já mencionou isso, e ele cita, e eu cito também, é interessante, a Cama de Procusto, da Joyce McDougall, que terapia não é colocar o paciente nas nossas normas, né? É colocar onde ele consegue ir, ajudando a dar os passos para chegar em algum lugar que seja bom. E eu aprendi bastante coisa com o Alberto logo que nós nos conhecemos, porque eu vinha de um viés um pouco psicanalítico. Sim, sim. E, às vezes, talvez seja um pouco, eu não diria duro, porque eu não sou dura, mas um pouco fechado, né? E o Alberto me ajudou, me mostrou que a gente pode ver as coisas, vieses, os traços de paciente de uma maneira mais suave e que podendo ajudá-los a ver outros caminhos que não sejam apenas dos conflitos, das dificuldades, podendo ver as potencialidades das pessoas, né? Eu acho que vocês trouxeram essa questão do humor, né? Eu pude ter o privilégio, né, de fazer ecoterapia com o Alberto, onde eu aprendi tanto, né? Foi marcante na minha vida, né? Eu era mais jovem e eu me lembro que o humor sempre fez parte, né? Sim. Dessa irreverência da forma como o Alberto sempre atendeu, né? Sim. E tu estás trazendo essa questão da magia, né? Do romance. Sim. Isso tem a ver, isso do Alberto eu sei, né, bem mais, mas assim, isso tem a ver com a forma também, não só como vocês escreveram as histórias, Sim. mas tem a ver também o retrato do como vocês atuam como terapeutas, Sim. né? É verdade, é verdade. Tentando sempre dar o melhor de nós e tentando ver o melhor que as pessoas podem ter, porque muitas vezes, como tu sabes bem, como psicóloga, terapeuta também, que as pessoas às vezes não conseguem enxergar, não conseguem ver, e nós somos as pessoas indicadas que podemos mostrar aquilo que está escondido, que não apareceu ainda. Né? É como o Alberto falou, né? É a mulher do pirata que estava adormecida e que ressurgiu, né? É a ideia de que as pessoas são muito maiores do que os seus problemas ou do que a sua patologia. E que ter um foco especial, um zoom, um laser nas potencialidades
faz toda a diferença no processo terapêutico. Com certeza, com certeza. As pessoas são muito mais que diagnósticos, né? Exatamente. Isso a gente Sim. tem que ter muito claro. E há planos de continuidade? Vocês já pensaram assim num segundo volume, em continuar alguma coisa na mesma linha? Como é que é? Olha, nós conversamos sobre isso até. Eu fiquei com vontade de escrever um romance mesmo. Olha! Que Não bacana. sei se eu vou conseguir escrever tanto, porque tu imagina, o Alberto tem mais da metade do livro. Sim, Meus 7 casos têm Tá. menos páginas. Aham. Então, eu não sei se eu teria. É um desafio. É um desafio. Tá. Não sei se eu consigo encarar esse desafio. Olha, eu diria que deu tanto trabalho, tanto para mim quanto para Ana Lúcia, que eu estou de férias por enquanto. Tá. Mas muito bom, nós estamos todos esperando, então, né, esse lançamento do Com a Besta na Barriga e outras histórias da Alberto Stay e Ana Lúcia Salgado, que é uma dupla maravilhosa, né, com uma riqueza aí de histórias de uma vida na clínica. No dia 5 de outubro, então, né, na Nilo Peçanha, no Zé Café, às 18 horas, vocês estarão lá para a sessão de autógrafos. Exatamente. É isso. Que bom, é isso. que bom. A HTF agradece, eu agradeço muito, né? O Alberto sabe o meu carinho especial por ele, né? Pela Ana também. E eu estou muito feliz de poder estar aqui entrevistando vocês e falando dessa riqueza aqui desse livro, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Obrigado. Tá bom. Obrigada, Cátia. E a Vitória, que tão generosamente se dispôs a nos entrevistar e nós filmar às 8 horas da noite. Então tá bom.